Fala pessoal, estamos aqui no podcast do Empreende Brasil, nas vésperas aqui do evento, está rolando a montagem aqui atrás e a gente está trocando ideia com os membros aí do clube e agora a gente vai conversar aqui com o André, que vai explicar um pouco da empresa. Que tem umas empresas aqui que são, cara, é difícil de entender os conceitos, né? Eu só, cara, como é que o cara ganha tanto dinheiro fazendo um negócio que eu não consigo nem entender às vezes, mas a galera vai tirar aqui, eu vou tirar os aprendizados, a galera que está acompanhando aqui vai tirar os aprendizados. Então... Você sabe que tem uma história que assim, minha mãe sempre fala, de vez em quando, assim, uma vez por mês, ela me liga e fala: filho, o que você faz mesmo, filho? Ainda. Uma amiga da mamãe perguntou o que você faz. O que você faz mesmo? Então, eu entendo completamente como é difícil explicar alguns negócios. O meu é um desses, tá? Tá. Como é que chama? A pronúncia correta é driven, por conta do N no final, né? De orientado, né? E é uma consultoria. Então, é Driven Consulting, né? Esse é o nome da empresa. A gente se coloca no mercado como uma intelligence house. No fundo, a gente entrega no final do dia inteligência de negócio através de projetos nos pilares fundamentais de qualquer negócio, que é inteligência de dados, então usar muito os dados da própria empresa para analisar e ajudar a tomar uma decisão mais assertiva. Transformação digital, que nos dias de hoje não tem como, né, uma empresa ficar sem transformação digital. E gestão estratégica, onde a gente tem toda a parte aí de metodologia, ágil, de implementação e gestão de negócio, né? Qual desses pilares aí, né, que tu tenta implementar nas empresas, tu acha que atualmente as empresas estão mais defasadas? É nos dados? É no digital? É no... Olha, a gente encontra de tudo de empresas de médio e grande porte. Então, você tem grandes empresas, por exemplo, que a gente atende, que quando você olha para o parque tecnológico da empresa, ele tem tudo o que é preciso ali, do ponto de vista de análise de dados, de ferramental para fazer análise, visibilidade e tudo mais, mas falta a cultura data-driven, aquela cultura de orientação a dados para tomar decisão, né? Já tem outras empresas que são mais convencionais, às vezes são até grandes, mas aí tem um formato mais, vamos dizer assim, conservador, aquele modo tradicional de tomar decisões por meio de sentimento, do feeling, do entendimento que os sócios ou os diretores velhos de casa têm, né? E aí acaba faltando, sim, um parque tecnológico, uma certa robustez ali do ponto de vista de transformação digital. Então, a gente vê muito isso. E a gente tem clientes também que estão começando agora. Clientes que vêm, por exemplo, a gente está atendendo recentemente uma spin-off que vem de um grande grupo brasileiro, que tem várias empresas. E por ser uma empresa jovem, ainda não tem ali um método de gestão próprio. E a gente acaba atuando ali por esse pilar de gestão estratégica, implantando um OKR, um BSC, né? Uma metodologia ali que ajude eles a tomarem decisões e medir se de fato aquela estratégia está sendo bem implantada, se está sendo bem desenvolvida, né? Até onde que... Qual que é o limiar do feeling do empresário e a decisão baseada em dados? Excelente pergunta. Eu já ouvi grandes celebridades, cara, dizendo que a análise de dado mata o feeling. Eu já ouvi isso, para você ter ideia. E, na verdade, uma coisa não compete com a outra, e sim é complementar. Então, assim, quando a gente fala ou vai trabalhar a cultura data-driven dentro de uma empresa, uma coisa que a gente fala é que os dados ou a cultura de tomar decisões por dados, ela não inviabiliza nenhum feeling, nenhum sentimento, nenhum know-how. É o contrário, ela fundamenta isso. Então, se eu vou te ajudar, por exemplo, a implantar uma cultura data-driven na sua empresa, eu vou usar, na verdade, o seu know-how, o seu conhecimento, o seu feeling de mercado, mas eu vou fundamentá-los com dados. E justamente, através desses dados, eu vou criar maneiras de projetar cenários que façam com que aquela sua ideia, aquele seu sentimento, aquele seu know-how de quem sabe fazer, que aquilo de fato é mais assertivo dentro daquele caminho com certas decisões, né? Então, eu diria que a cultura data-driven, ela refina o know-how e o sentimento que um empresário, alguém que sabe fazer, tem para fazer aquela estratégia dar certo. Me traz um case, cara, de alguma empresa que vocês pegaram que deixava muito dinheiro na mão por não seguir essa metodologia. Cara, eu tenho vários. Eu acho que essa não tem um problema a gente citar o nome dela. A gente fez a transformação digital do Grupo Abril, para você ter ideia. Grupo Abril Abril, da revista Veja, super tudo. Interessante, 4 rodas, gigantesca. Só produtos assim de alta linha, né?
E a gente fez isso durante o momento que eles estavam passando de recuperação judicial, para você ter ideia. Né? Então, o grupo estava passando por uma crise, né? Isso foi 2019, 2020. Então, a gente fez esse trabalho de transformação nesse período. E quando a gente chegou lá, assim, você imagina chegar num produto como Veja, que as pessoas têm editores de casa lá que têm 25 anos de casa. Como é que você chega para um cara desse e fala, olha, o tom que você está usando no seu artigo é um tom que não está te ajudando a vender mais. E o cara está passando por recuperação judicial, ou seja, ele já cortou tudo que ele tinha que cortar de custo e agora ele precisa achar receita. E a gente chegou lá para fazer esse trabalho de transformação digital, né, dar continuidade ao trabalho de uma outra consultoria que tinha feito todo o levantamento e redução de custos deles. E a hora que a gente começou a entender ali a estratégia, como eles escreviam artigos e tudo mais, a gente entendeu que o feeling ali dos editores em trazer um tom mais belicoso, na cabeça deles, o fato daquilo gerar mais engajamento ali nas redes sociais, para eles isso também gerava venda. Só que isso não aconteceu. A hora que a gente começou a mostrar ali, através de dados, que, cara, esse tom belicoso traz muito engajamento, mas de haters. E no final do dia, não te ajuda no objetivo de negócio, que é vender mais. É meio contra-intuitivo, cara. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria o contrário. Mas é o que eles fizeram. Eles estavam ali com aquele tom belicoso justamente para poder trazer mais gente para a discussão. Só que o que acontecia? Tinha metade da galera chamando a Veja de esquerdista e a outra metade da galera chamando a Veja de fascista. E aí, no final do dia, que o objetivo de negócio, que era vender assinatura digital, eles não vendiam. A hora que a gente começou a mostrar que aquele tom só trazia esse tipo de gente e que aquilo não ajudava a vender, a gente começou, através de dados, começar a catequizar ali os editores, até mostrar para eles que aquela linha criativa, aquela editoria, aquele artigo específico, aquele tom de voz não era o que mais convertia, o que convertia era um outro. E a gente foi fazendo isso aos poucos, e depois de 6 meses, cara, eles começaram a entender, e aí começaram a beber da fonte ali de toda a analytics que a gente produziu, e começaram a gerar insights ali para gerar novos tons, nova forma de escrever. E aí, se você comparar o tom que a Veja era escrita até 2020 e depois como a Veja tem escrito hoje os seus artigos, você vai ver uma mudança assim, cara, da água para o vinho. Você vai ver que aquele tom belicoso não existe mais. Porque eles entenderam que aquele feeling de, como você falou, é contra-intuitivo, né? Aquele feeling de, vou gerar mais engajamento nas redes sociais e que vai me ajudar a vender mais. Não necessariamente. No caso deles, não ajudava, atrapalhava. Quando tu diz data-driven, seria estar orientado na direção de vender. Essa sempre é a direção correta? O data-driven, na verdade, é estar orientado aos dados. Aos dados. Seja mas com o objetivo de vender. Ou o objetivo de vender, ou o objetivo de reduzir custo. É muito comum, por exemplo, empresas, no momento que a gente está vivendo no país, né? Nós estamos às beiras aí de uma recessão, apesar de todos os números que a gente está vendo, é muito comum as pessoas olharem dentro das empresas e tomarem decisões de simplesmente cortar custo de forma linear. Só que tem departamento que tem 2 pessoas, você não pode cortar 50% do departamento, entende? Então, usar a orientação de dados para tomar decisões, seja ela qual for, operacional, comercial, né, fiscal, é a maneira mais assertiva, porque você pega aquele seu sentimento, transforma numa hipótese, testa aquilo por meio de dados e com isso você vai conseguir tomar uma decisão mais assertiva para aquilo que você, para o objetivo que você quer atingir, entendeu? Esse objetivo pode ser vender mais, ou pode ser reduzir custo, ou pode ser aumentar a rentabilidade, ou pode ser aumentar a carteira, ou pode ser uma expansão em regiões ou para fora do país, esse tipo de coisa, né? Como é que tu começou a trabalhar com o que tu trabalha? Porque me parece ser algo que exige experiência. E se exige experiência, tu não pode ter começado diretamente trabalhando com isso. Com toda certeza, cara. Assim, o meu histórico todo é de tecnologia da informação. Então, eu vim da área de TI, fui desenvolvedor de sistemas, fui gerente de sistemas e eu tive a oportunidade ao longo da minha carreira de fazer a transição de alguém muito técnico para alguém mais voltado à gestão estratégica ou gestão empresarial. O que é alguém muito técnico dentro desse setor? Alguém muito técnico é alguém que, de fato, o que a gente brinca de escovar bit. É o cara que vai lá e programa, de fato, entendeu? É o cara que vai lá e codifica, entendeu? Sim. Então, eu era esse cara. Pra você ter ideia, eu comecei a minha carreira desenvolvendo hardware. Então, assim, eu era literalmente o escovador de bit. Eu endereçava posições de memória dentro de um hardware, entendeu? Tá. Então, isso é o muito técnico. E aí, à medida com que eu fui, vamos dizer assim,
crescendo na minha carreira de desenvolvedor, na minha carreira técnica, eu tive a oportunidade de fazer suporte à tomada de decisão por meio de relatórios. Mas só um pouco, isso já era uma carreira como empresário? Não, isso era uma carreira como funcionário. Como funcionário. Eu comecei minha carreira como funcionário, desenvolvendo hardware, depois programando sistema, customizando o RP. Né? Garoto de programa. Garoto de programa, literalmente. Né? Paguei muita fralda dos meus filhos como garoto de programa, viu? Eram altas madrugadas programando. Mas aí, cara, quando eu comecei a fazer essa virada de chave, de suportar a diretoria com relatórios e tudo, eu vi que existia um gap ali. Existe um gap entre a área de negócio e a área de tecnologia. Quem é de tecnologia gosta muito de conversar e de saber sobre tecnologia. O cara não tem muito tempo, nem quer aprender sobre negócio. E o cara do negócio tem o mesmo viés. Ele quer muito saber sobre negócio, mas não quer saber sobre tecnologia. Então, eu identifiquei esse gap, vi que existia uma oportunidade ali e comecei a transitar por isso. E aí foi onde eu comecei a entender e conhecer sobre análise de dados. Isso lá em 2006, para você ter ideia. Né? Nem se falava em BI, Analytics ou nada do tipo. Né? Então, eu comecei a aproveitar isso, comecei a fazer uma migração e tudo, e acabei migrando e me tornando um coordenador de inteligência de mercado. Aí eu comecei a me deparar e discutir com pessoas de controladoria, conselho conselheiros de empresa, né, diretores em geral. Eu já era responsável ali por entregar um resultado mensal de grandes companhias. Né? E aí eu falei, eu preciso aprender um pouquinho mais sobre essa outra área que é desconhecida para mim. Aí fui cursar administração, fui fazer cursos de inteligência competitiva, fui fazer curso de modelos de gestão, e aí fui aprendendo tudo isso. E aí, numa dessas empresas que eu passei, eu tive a sorte de entrar uma consultoria lá para poder fazer um turnaround das empresas do grupo. Era um grupo de um dos maiores herdeiros aí do Grupo Itaú. Ele tem um grupo próprio, com várias empresas, só que as empresas não davam lucro. Ele aportava todo ano lá um caminhão de dinheiro. E aí ele trouxe uma consultoria de mercado, uma grande consultoria, para ajudar nesse turnaround das empresas dele. Ou seja, ele precisava criar um ponto de virada ali de empresas que não eram lucrativas para começarem a dar lucro. E aí eu consegui, vamos dizer assim, consegui me destacar para um dos sócios dessa consultoria e ele me convidou depois para fazer parte da consultoria. E aí meu mundo mudou, cara. Por quê? Porque aí eu vi que existia um outro lado e aquele gap que eu tinha identificado entre a área técnica e a área de negócio era muito maior do que eu imaginava. Né? Então eu vi que aquilo tinha valor. Tá, no caso, assim, tu olhou para aquilo e tu falou assim, cara, tem muita grana na mesa por falta de tomada de decisão baseada em dados. De interlocução entre as áreas. Entre as áreas. O primeiro momento ainda não era essa orientação de dados. Como eu te falei, a questão de data-driven era muito incipiente ainda no Brasil em 2006. Né? Então, a primeira coisa que eu identifiquei foi a oportunidade do gap. Ou seja, grandes gestores, pessoas assim, cara, que a gente ouve e fala, poxa, esse é o gestor de um grande grupo, um cara de milhões que passa sobre ele ali direções e assinaturas de contratos bilionários e o cara é carente de informação. E ele é carente de informação porque ele pede uma coisa, vai para alguém técnico e esse alguém técnico não entende suficientemente do negócio para dar o que ele precisa. E ele não é técnico o suficiente para saber pedir. Então, esse é o gap. Quem é muito de negócio não sabe pedir para alguém técnico e quem é técnico não sabe entregar para alguém que é de negócio. Então, ali na consultoria isso ficou claro. Tu montou o meio campo. Antes disso, eu primeiro atuei nisso. Então, quando eu fui convidado para fazer parte da consultoria, eu vi que aquela consultoria ganhava dinheiro fazendo isso. Justamente sanando o gap de mercado. Aí eu falei, poxa, então tem jogo. Tem jogo e tem mais dinheiro do que eu estou ganhando como funcionário aqui. Né? E aí, depois disso, obviamente, o próximo passo era montar minha própria consultoria. Né? E aí, uma das pessoas que eu conheci nessa consultoria que eu trabalhei, também era que a gente chama de consultor puro sangue, que trabalhou em várias consultorias conhecidas, como PwC e várias outras, né, de mercado. Ele também estava buscando oportunidades de empreender e a gente montou junto a Driven, fazendo tudo isso que a gente já fazia, né, e unindo o nosso conhecimento para sanar esse gap. É um pouco disso, por isso que a gente fala que no final do dia a gente entrega inteligência de negócio, porque
justamente sanar esse gap que a gente tem entre as duas áreas. Existe uma correlação muito grande entre o avanço tecnológico e a possibilidade de tu fazer essas análises de dados e fazer esse meio campo. Assim, o teu negócio, ele depende de tecnologia. Total. Obviamente. A maioria dos negócios hoje em dia, né? Hoje, a gente precisa de microfone para fazer um podcast. Exato. Mas eu te pergunto, a gente está, diria, passando por uma revolução tecnológica. Mais uma vez, né? Quando que não passamos na nossa vida? Nossa geração passou. Nossa geração passou por várias, né? Mas com o advento, com o avanço muito rápido, muito acelerado, mais do que nunca, das inteligências artificiais. De que forma tu vê que isso impacta nos teus negócios e nessas, talvez, tomadas de decisão empresarial, análise de dados e tal? Tu pode ser substituído por um IA? Não, na verdade não. Assim, esse ponto que você traz é muito interessante, Fermento, porque quando a gente olha, né, para esse gap de mercado, quando a gente olha para tudo isso que eu falei há pouco, é notório, cara, que tem um ponto aí que ainda não foi sanado, não foi resolvido, mesmo a gente passando por vários adventos, como você falou. A gente passou pelo advento dos dados, onde agora é Big Data, é Big Data, é Big Data, porque todo mundo gera dados o tempo todo. Agora nós estamos vivendo o advento da inteligência artificial. Né? Então, assim, tudo isso é muito rápido. E aí tem uma máxima, né, no mundo dos negócios, que é que quanto mais rápido a tecnologia evolui, mais deficiente as empresas ficam e carentes de tomarem decisões de forma assertiva. Por quê? Vamos dar o exemplo da OpenAI, né, a dona do ChatGPT. Cara, quem era a OpenAI até 2021? Para você? Ninguém, né? Quem é da área já tinha ouvido falar, já tinha até feito teste, já conhecia o produto que eles tinham, mas ninguém conhecia. Mas do nada, o cara desenvolveu e entregou algo que ele está tão à frente que nem o Google, nem a Meta, nem mesmo a Microsoft, nem a AWS consegue acompanhar o cara. Esse é o avanço da tecnologia. Agora, se você não tem isso, vamos dizer assim, como uma cultura da sua empresa, né? Uma das coisas que a gente fala e palestra muito é sobre o Data Driven Innovation, né? Então, ou seja, é a inovação por meio dos dados. Se você não tem essa cultura de buscar inovação por meio de dados, quanto mais rápida for essa evolução tecnológica, mais deficiente e deficitária vai ficar a sua companhia. Entendi. Desse ponto de vista. Até entendeu? Piora, né? Exato. E aí você perguntou, por exemplo, o quanto isso ajuda a minha empresa agora com esse advento de IA, né, cara? Por incrível que pareça, assim, é ruim para minha empresa. Por quê? A gente constrói inteligência artificial na consultoria, eu pelo menos há 10 anos. A minha empresa tem quase 6. Então eu já fazia isso na minha empresa anterior e faço hoje isso na minha consultoria. Mas seria uma espécie de algoritmo de tomada de decisão baseado em dados? Basicamente pegar modelos estatísticos. O ChatGPT é um modelo estatístico, né? Eu até gosto de falar disso. Assim, o ChatGPT nada mais é do que a evolução do seu corretor ortográfico do celular. Lembra que a gente tinha uma brincadeira no celular? Digita A e clica na próxima palavra. O ChatGPT é aquilo. Nada mais é do que um modelo estatístico criando a probabilidade da próxima palavra. Por isso que todo mundo fala, o ChatGPT está mentindo, está alucinando. Não, ele é criativo. Ele simplesmente vê a probabilidade da próxima palavra e joga ela lá dentro do contexto semântico. Mais nada que isso. Né? Então, a gente já criava modelos estatísticos na minha companhia voltado à inteligência de negócio. Então, a gente pegava o modelo estatístico, colocava dentro de um algoritmo de machine learning, daí o aprendizado de máquina, inteligência artificial, e entregava ali relatórios de probabilidade. Então, por exemplo, eu conseguia olhar para uma base de uma empresa e dizer qual era a probabilidade de alguém cancelar um contrato. E com isso eu ajudava ele na retenção, eu ajudava ele a direcionar uma promoção, eu ajudava ele a fazer uma estratégia de preço, né? Para melhorar preço dentro de uma entrada de mercado. Vou fazer um go-to-market para um produto novo. Poxa, vamos criar ali um modelo de elasticidade de preço de demanda para entender qual é a faixa de preço que você vai cobrar disso? Tudo isso era feito usando inteligência artificial já. Então a gente já fazia e entregava isso. Agora, qual é o problema, cara? Todo mundo é especialista em IA. O cara vai lá, lê 3 papers, entendeu? Assiste 2 palestras, vou fazer uma live porque agora eu sou especialista em IA. Quantas IA você fez na vida? Nenhuma. Mas eu uso tal, eu uso Midjourney,
Entende? Então, esse momento agora, por incrível que pareça, em vez de me ajudar, está me atrapalhando. Porque agora tem muito especialista de leitura de paper, entendeu? Que não faz IA. Né? Então, esse é um momento que eu achei que fosse ser bom, mas, na verdade, está mais atrapalhando do que ajudando quem, de fato, faz isso há muito tempo e quem ajuda as pessoas com inteligência artificial. Entendeu? Fugindo do lado técnico o lado de tecnologia, né, que tu tá muito confortável, eu queria saber que características mentais ou de mentalidade, de modo de levar a vida, tu acha que um empresário tem que ter para ter sucesso, um empreendedor tem que ter para ter sucesso? Bacana. Eu acho que... Não vem dizer análise de dados. Não, de forma nenhuma. Apesar que a análise de dados pode ajudar bastante também, né, no autoconhecimento, mas eu acho que essa parte, Fermento, ela é muito individual de cada um, cara. E aí quando junta modelo de gestão, né, e a gente faz um pouco disso em algumas empresas, inclusive construindo cultura, a gente sempre leva em consideração o gestor da vez ali, porque isso vai muito de como cada gestor enxerga a vida, né? E aí eu posso dizer da forma que eu enxergo, tá? Eu sou uma pessoa que gosto de estar aprendendo o tempo todo. Então, eu sou um generalista, por natureza. Então, eu sou curioso, eu gosto de estudar coisas que eu não trabalho, coisas que eu não vou vender. E isso, em algum momento, sempre me beneficiou ao longo de toda a minha carreira. Né? É quase como aquele filme Quem Quer Ser um Milionário, já assistiu? Já. O cara vai fazendo um monte de coisa e aquelas coisas vão encaixando na vida dele. Então, para mim, isso é uma filosofia. Eu gosto de entender por que as coisas funcionam. Eu gosto de entender por que o mundo funciona como funciona. Eu gosto de entender sobre o comportamento humano. Eu gosto de entender um monte de coisa que não tem nada a ver com tecnologia. E, obviamente, tudo isso se reflete na cultura que eu transmito para os meus funcionários e que eu tento transmitir para dentro da minha empresa. Né? Então, a gente valoriza muito o conhecimento, a gente valoriza muito a dedicação. Né? Então, eu acho muito importante a pessoa se dedicar àquilo que está fazendo para fazer bem. Né? E aí, de novo, a inteligência de dados pode ajudar com isso também. Né? Mas eu acho que é isso, cara. Do ponto de vista humano, eu acho que o grande diferencial para um empresário é estar aberto, é estar sempre com a mente aberta para mudar coisas. O Walter Longo, que é um cara que eu gosto muito, eu vou citar uma frase dele aqui, tem uma frase que eu acho que é matadora para esse tipo de coisa, que eu tenho como mantra assim, na minha empresa e na minha vida. Ele diz que empresas não morrem por fazer a coisa errada. Empresas morrem por fazer a coisa certa por um tempo longo demais. Isso tem a ver com não inovar, cara. Frase boa, não é boa? Isso tem a ver com não inovar. E uma pessoa que não inova, cara, é uma pessoa que não olha para o lado. É uma pessoa que não está disposta, não está com a cabeça aberta para aprender coisas novas. Então, essa frase faz muito sentido para mim, porque eu sou assim. Eu estou o tempo todo olhando para o lado. O hype é do metaverso? Vamos entender. Quais as plataformas tem de construção de metaverso? É um Unity? É um Unreal? Agora IA é generativa? O que dá para fazer com isso? Então, eu acho que essa mentalidade de estar aberto para coisas novas, de estar buscando inovar o tempo todo, cara, ser disruptivo na sua maneira de ver o mundo, eu acho que contribui muito para isso que você acabou de falar, entendeu? Massa, respondi bem, fora da minha linha de conforto? Porra, tu trouxe pra tua linha de conforto, né? Mas foi muito bem respondido, pô. Eu gostei bastante. Encaminhando aqui pro final, eu queria saber como que... Por que tu tomou a decisão de entrar no clube e como que tem sido, né? E como que tu conecta toda essa, sei lá, tu entrou no clube para coletar dados de todo mundo e tomar melhores decisões? Não, porque tem LGPD para isso, não dá para fazer isso, né? Senão rola processo. Mas brincadeiras à parte, assim, eu conheci o clube, cara, o ano passado, na edição do Empreende Brasil do ano passado. Na verdade, eu me interessei primeiro pelo Empreende Brasil, né? Eu estava em São Paulo, fazendo parte de uma comunidade de marketing digital, né? A gente tinha um estúdio de marketing na época ligado à nossa companhia, então a gente se associou à Anamid, que é uma agência nacional de mídia digital lá em São Paulo, e aí eles queriam comprar um camarote aqui no Empreende Brasil e por fim não deu certo, eles compraram um camarote, mas eu me interessei pelo empreendimento e fui entender. E aí tinha lá um tal de Experiência Club, cara, e aí eu entrei em contato para entender. Aí o pessoal me apresentou a proposta, eu achei interessante, né? Achei uma proposta bem bacana e acabei optando por entrar no clube. Então, eu entrei no clube praticamente nessa época, um pouquinho antes, né? do empreendimento passado. E como é que tem sido? Cara, assim, tem sido sensacional, porque você está junto de pessoas, né? E isso é outra coisa que eu acredito muito do empresário. Você está junto com pessoas que têm o mesmo propósito que você, é outra coisa. Então, é cultural. Então, assim, se você quer de verdade, atingir aquilo que você quer,
Você tem que estar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Você não pode ter pessoas ao seu lado dizendo que aquilo não vai dar certo, ou dizendo que aquilo é difícil demais, ou quem é você para competir com o Google, né? Imagina se o CEO da OpenAI fosse ficar preocupado em for difícil demais, ele não tinha o ChatGPT, entendeu? Então, eu acredito muito nisso. E estar no clube é isso, é estar com pessoas que têm essa visão inovadora, que têm essa visão disruptiva, que têm a visão de empreender, que têm essa resiliência, cara, de não deu certo assim, eu vou tentar de outra forma, né? Meio Edison, né? Achei 1000 formas de não inventar a lâmpada, mas eu só precisei de uma para inventar a lâmpada, né? E estar no clube é isso, cara, é pessoas com esse espírito, o espírito de Edison, né? Pô, não deu certo desse jeito, eu vou tentar outro. Né? E eu acho que isso fortalece, isso eleva a moral, entendeu? Te deixa com aquele espírito de, poxa, vai dar certo, porque eu estou vendo que está dando certo com ele, eu vou fazer e vai dar certo comigo também, entendeu? Então, eu acho que é isso, é muito disso. Da hora. Irmão, muito obrigado aqui por compartilhar a tua história, compartilhar o teu conhecimento, foi da hora demais, velho. Obrigado, eu gostei muito, espero que a galera curta aí também, velho. Poxa, muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Obrigado. Valeu.